Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Vamos continuando então, lendo o Evangelho de Mateus, como a nossa proposta nesse tempo de Quaresma. E hoje então o capítulo 2, nós vamos ler do capítulo 2, versículo 1 a 12. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine nossa inteligência, nos dê a sabedoria, nós possamos compreender a palavra e possamos crescer na nossa fé. Então, pegue a sua Bíblia, Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades da Judéia de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com uma imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nossa leitura do Evangelho, nossa meditação simples, não é? Percebemos que Maria e José e o menino já não estão mais na estrebaria. Já tinha nascido, estavam em uma casa, com certeza. Estavam mais bem alojados. A estrela que menciona é a estrela que é sinal do Messias, que nos oráculos de Balaão, lá no livro dos Números, capítulo 24, 17, Balaão tem uma visão de uma estrela, de um rei que vai vir. Então, por isso a estação da estrela aí, apontando então para o menino, é aquele prometido, aquele que foi anunciado tantas vezes no Antigo Testamento. Os magos aqui não são reis de lugar nenhum. Ele fala reis magos, mas na verdade não são reis. Os magos são provavelmente de sacerdotes de uma tribo sacerdotal da Pérsia e dados a estudos, eles chamam de astrólogos, né? Então eles tinham conhecimento dos astros. Por isso eles se deixam conduzir, né? Claro, aí tem uma ação de Deus, aí guiados pelo Espírito Santo. E aí, então eles se deixam conduzir pela estrela, a estrela de Belém, a estrela que vai conduzi-los até o Messias. Jesus é o pastor por excelência, por isso a profecia aqui relatada diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será um chefe que será o pastor do seu povo. É muito próprio de Mateus apontar para Jesus como o pastor, o bom pastor, também já de São João. E Jesus então é o pastor por excelência, o que vai guiar o povo de Deus segundo o coração de Deus. É o pastor prometido, que diferente dos reis romanos que queriam governar o povo, mas com a mão de ferro. Então, Jesus, esse menino, é um pastor, mas que vai guiar o povo de Deus, segundo os profetas, segundo o livro dos Salmos. Nele se cumpre também a profecia do pastor segundo o coração de Deus, né? Herodes quer saber o lugar
para ir adorá-lo. Herodes é mentiroso, Herodes Magno, que governou então desde 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo, é aquele que mandou matar os inocentes, um homem muito violento, né, que dominava com punhos de ferro, vamos dizer assim. E ele então quer saber o lugar, mentindo, dizendo que vai adorá-lo, mas não vai. Herodes quer matar. E aí é interessante como que um rei que tem o poder nas mãos teme um recém-nascido. Jerusalém, diz a palavra que Jerusalém ficou toda alarmada com essa busca dos magos, dizendo que onde o rei nasceu, o rei dos judeus, e aí Herodes teme uma criança. Olha, você tem um recém-nascido. O poder, na verdade, o poder que é autoritário, o poder que é dominador, na verdade ele é fraco. Então ele precisa dar força para dominar. Herodes teme uma criança. No entanto, é assim que funciona. Há poucos dias fiz um comentário sobre isso, de que todo poder, todo governo que é autoritário, que governa com domínio sobre o povo, né? Com a força, é um governo que, na verdade, ele é fraco. Ele teme, ele tem medo. Qualquer ameaçazinha ele teme. Por isso ele sempre quer se impor à força. Não respeita leis nem nada. Assim era Herodes também. Dominava o povo com violência, na base da força. Então teme um menino, um recém-nascido. Bom, os magos, também o Evangelho nos mostra algo interessante. Veja bem, nossa leitura sempre é assim, né? Os detalhes para nos ajudar a mergulhar no texto. Mas diz o texto algo maravilhoso, daquela alegria que experimentam aqueles que experimentam Cristo, que fazem experiência com Deus. Lá no versículo 10, ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Foram tomados de uma alegria messiânica, uma alegria daqueles que experimentam Deus. Não é uma alegria qualquer, uma imensa alegria. É a experiência, né, íntima, profunda, da presença de Deus no menino. É isso que Mateus quer destacar para nós, essa alegria, que não é uma alegria qualquer, que não é uma alegria mundana, não é uma alegria de ter encontrado, vamos dizer assim, uma coisa valiosa somente, mas uma alegria que vai além da expectativa mesmo humana. É uma alegria espiritual, uma alegria transcendente, uma alegria, vamos dizer assim, que não dá para explicar somente na razão humana. É algo que vai além. É algo que realmente brota do coração, porque é uma experiência com a ação de Deus, com a presença de Deus. E aí eu quero também me demorar mais um pouco nos versículos seguintes, chamar a sua atenção. Quando os magos, a partir do versículo 11, entram na casa. Entram na casa. O que eles veem na casa? Viram o menino com Maria, sua mãe. Então encontram o menino, Maria, sua mãe, e diz o quê? Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Bom, aqui, meu irmão, minha irmã, aquela falácia dos protestantes, né, de que Maria não é mãe de Deus, porque, afinal, Deus não tem mãe, porque não pode ser aquele que, antes de tudo, agora ser filho de Maria, Maria é criatura de Deus. Ora, não é isso que o texto diz para nós. O texto deixa bem claro que os magos chegaram lá e encontraram quem? Maria, a mãe do menino, a mãe dele. Depois caíram de joelhos e o adoraram. Então Mateus, ele coloca claramente que os magos reconheceram que aquele menino é divino, porque só coloca em adoração a Deus. Mateus, o evangelista e a Sagrada Escritura, não vai nos induzir ao erro de adorar
um menino que não é Deus. Então ali já está claramente que a verdade que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ou seja, aquele menino que ali, aparência humana, é Deus, é divino, e que Maria é mãe desse menino por inteiro. Veja bem, elas adoraram o menino que eles estavam vendo, um recém-nascido. E Mateus coloca destacado, Maria, sua mãe. Então é mãe daquele a quem eles adoraram, daquele que é divino, daquele que é Deus. Então, quando alguma conversa boba, às vezes alguém fala com você que Maria não é mãe de Deus, você pede para explicar essa passagem aqui, esse versículo. Como é que explica isso aqui? Que os magos adoraram o menino, que é filho de Maria. E que o texto está dizendo que Maria é mãe desse menino que os magos caíram de joelhos para adorar. Não só joelhos, ou seja, uma adoração com o corpo, com o coração, dobraram diante daquele menino, que é filho de Maria. Isso também mostra que aquela comunidade primitiva a qual Mateus está escrevendo não tinha nenhum problema com isso. Não tinha nenhuma oposição. Eles acreditavam realmente na maternidade divina de Maria. Por isso Mateus está escrevendo com tanta clareza. Porque aquela comunidade ali de Mateus, os primeiros cristãos, realmente viam Maria como a mãe de Deus, como a mãe daquele menino a quem os magos adoraram. Colocaram de joelhos em adoração. E só se presta culto de adoração a Deus. Senão seria idolatria. Então, quando o Evangelho dá tanto destaque assim a uma verdade, ele quer realmente deixar bem claro que Maria é mãe do menino que é Deus, a quem nós devemos adorar. Claro, claro, claro. Não tem outra explicação aqui. Não tem como ler diferente esse texto. Por isso a igreja nos afirma o dogma de Maria, mãe de Deus, a maternidade divina de Maria, porque os evangelistas deixaram isso bem claro. E era a fé da igreja primitiva, para que Mateus está escrevendo. Ele não teve problema nenhum em escrever isso. Não teve nenhuma contestação na sua época, porque era a fé da igreja, a fé dos cristãos. Aquele menino que deve ser adorado é filho de Maria. E aí, então levaram presentes para aquele menino. Também os presentes revelam quem é e a missão dele. Ouro para o rei, incenso para a divindade, a mirra para o sacrifício, né? Então os presentes também falam de quem é o menino, que é filho de Maria. Percebe? Então nós não temos que ter essa preocupação, e quando alguém falar sobre isso, não devemos ter dúvidas sobre a maternidade divina de Maria. O evangelista é bem claro. E aí termina os magos, então, avisados em sonhos, dóceis, também a ação do Espírito Santo, guiados por Deus, voltam para casa por outro caminho. Não voltam para Herodes, porque Herodes queria matar o menino. Então, a experiência com o menino, a experiência com Deus, deixa eles mais dóceis ainda ao Espírito e obedecem ao que foi falado com eles no sonho e voltam por outro caminho. Então, nesse texto de hoje, nesse versículo que nós temos hoje, além dos outros detalhes que nós vimos, eu quero convidar você a realmente ter essa clareza da sua fé. Não duvidar da maternidade divina de Maria. Não duvidar que Maria é mãe de Deus, porque nesse texto está tão claro isso. Adorar ao menino, que é homem, que é Deus, que é filho de Maria. Essa é a nossa fé católica. Nossa fé católica. Por isso nós honramos a Virgem Maria, na sua maternidade divina, porque é a mãe de Jesus, que é pastor, que é rei e Senhor, que é Deus verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço a você que você possa dar um comentário,
mandar esse vídeo para outras pessoas e nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Deus abençoe você. Essa é a minha neta.